Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Fonte Viva novamente, abrindo aqui ao acaso. Caiu, se você tem esse livro Fonte Viva de Chiquinho Jesus, então pegue ele, vamos estudá-lo. Caiu aqui no capítulo 96. Nesse capítulo 96 tem uma passagem bíblica que está em Mateus, capítulo 5, do versículo 46. Mateus 5,46. Palavras de Jesus. Jesus falou essas palavras, esses ensinamentos, e Mateus registrou, e está mencionado na Bíblia, no capítulo 5, versículo 46, que diz assim: não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus falou isso. Não fazem os publicanos também o mesmo? Em cima dessa passagem bíblica, vem Emmanuel, através do Chiquinho de Jesus, e vai nos dizer o seguinte: trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares e crentes e descrentes na senda diária. Olha só o que Emmanuel fala: trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis. Tudo isso são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Então, trabalhar, não é? Na vida, seguir as leis, obedecer às leis, às normas, tudo isso, não é? Trabalhar a nossa melhora, a nossa transformação, tudo isso são coisas que ateu e não ateu é obrigação. São deveres e obrigações. Não tem mérito nisso, é dever e obrigação. É o que Jesus, é o que Emmanuel está falando, ele continua, Emmanuel continua. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Pois é. Jesus espera algo mais do cristão, do discípulo. A pessoa chega lá, digamos que a gente retorna ao nosso verdadeiro local de origem, nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro lar, que é o universo onde nós fomos criados por Deus. Quando a gente chega lá, aí a gente fala: olha, eu na Terra, quando estive lá, eu cumpri com meus deveres e obrigações. Eu acordava às 5 da manhã, não é? E cuidava dos meus filhos, deixava tudo em ordem, trabalhava o dia inteiro até as 7, 8 horas da noite, chegava em casa, cuidava das coisas, né? Final de semana, pegava a minha família, minha mulher, meus filhos, ia passear. Aos domingos ia na igreja ou na religião. Isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Porque isso é uma rotina que Deus vê com bons olhos, mas isso a gente não veio para a Terra para isso. Não, de maneira alguma. A gente veio fazer outro trabalho. E o trabalho, o principal trabalho, é o esforço que todos nós temos que fazer, não é? Para trabalhar os principais itens que fazem parte do nosso planejamento encarnatório. Mas vamos ao ensinamento de Emmanuel. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Quer dizer, além das tarefas, né, diárias, não é? Dos nossos deveres e obrigações, além disso, ele pergunta aqui, ó, se nós, eu e você, se nós correspondemos aos impositivos do trabalho diuturno, ou seja, 24 horas por dia, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti, em derredor de nós, nós estamos fazendo isso onde quer que estejamos? Aí ele continua: sabes também improvisar o bem, onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Então, ao invés de julgar, a gente está fazendo a nossa parte, nosso dever e obrigação, né, fazendo o bem,
né, em toda a sociedade. Aí ele continua. Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Ele continua. Aguardas com paciência onde os outros se desesperaram? Ele continua. Na posição de crente, você conserva o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? São perguntas, são questionamentos que Emmanuel faz, não é? Porque a gente sempre vai se deparar com pessoas desesperadas. Por exemplo, digamos que a gente vê uma pessoa que está totalmente desesperada porque perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu uma mãe. E a gente sabe que o desespero, a inconformação, não é? Diante de uma tragédia dessa, não vai resolver nada. Mas se nós, quando a gente é visitado por uma tragédia dessa, como é que a gente procede? É isso que, em outras palavras, é isso que ele está falando. Ele continua na pergunta. Partilha você a alegria dos teus amigos sem inveja e sem ciúme? E participas do sofrimento dos teus adversários? Sem falsa superioridade e sem alarde? São questionamentos, são perguntas que Emmanuel está fazendo para todos nós. Né? Aí ele continua, que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Então, ele está perguntando aqui, você tem atividade no bem? Ora, se você tem atividade no bem, o que você está dando de você? Entendeu? O que você está dando de você? Seria a mesma coisa da gente participar da comida que é distribuída na rua, para os moradores de rua. Digamos que seja um sopão, né? Digamos que seja um sopão. O que a gente está dando de nós? Porque tem pessoas, tem pessoas que, além de ela colaborar, não é? No custo, não é? Do sopão, vamos dizer assim, ou do almoço, a pessoa ainda vai lá para a cozinha, lavar as panelas, fazer a comida e ainda vai entregar. Isso é dar de si. Isso é dar de si. Caridade é sacrifício. É tudo que gera sacrifício. É por isso que ele fala, que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Não é? Aí ele fala, garantir o continuismo da espécie, revelar a utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. Os racionais fazem isso também, olha só. Garantir o continuismo da espécie, o animal não faz isso? Através do criar e procriar? Revelar a utilidade geral, o boi não faz isso? O cavalo não faz isso? Olha só, tudo trabalho dos irracionais. E ainda apanha. Esses animais apanham para trabalhar. Aí ele fala, e adaptar-se aos movimentos da vida, tudo isso, adaptar-se aos movimentos da vida, sem blasfemar. Porque o animal, ele se adapta aos movimentos da vida. O animal, ele não foi criado por Deus para que o homem colocasse no seu dorso carga pesadíssima e ainda apanha para transportar a carga. Mas ele se adapta a isso. Deus não criou o boi para que ele fosse para o matador ser morto para nos alimentar. Não. Mas ele se adapta a isso. E nós estamos nos adaptando a cumprir com nossos deveres e obrigações no que tange ao trabalho que todos nós temos que fazer e ficar em paz com nossa própria consciência. Nós estamos fazendo a nossa parte. Não é? Olha o que ele fala. Vou repetir o que ele fala. Garantir o continuismo da espécie, que é o que eu falei dos animais, né? Revelar utilidade geral, eles não revelam utilidade geral, e adaptar-se, eles também não se adaptam aos movimentos da vida, tudo isso são característicos dos próprios irracionais. Aí ele fala, o homem vulgar, agora já viu o ser humano, o homem vulgar de muitos milênios para cá, vem comentando, ou melhor, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais, na ordem coletiva. Pois é. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo.
convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem, ainda, não obstante, envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. O que de extraordinário estamos fazendo? Fica aí, portanto, para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos.